Segunda Crônicas, no capítulo 20, verso 12, a Bíblia diz assim: palavras de Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que pergunta sábia, que pergunta sábia. Deus, o Senhor não vai tomar uma providência? Essa foi a pergunta dele. E ele disse assim: o que está vindo contra nós é muito maior do que a gente, e a gente não sabe o que a gente deve fazer. Sabe que Josafá foi um servo de Deus, um rei de Judá, um tanto ambíguo, porque ele fez coisas maravilhosas, admiráveis, e ao mesmo tempo Josafá cometeu tolices. Josafá fez aquilo que não devia fazer. O que me parece, isso é uma impressão minha, não é uma revelação de Deus, o que me parece que ele era um daqueles que tem bom coração. E tem gente que tem bom coração e que entra em cada fria, em cada roubada com esse bom coração. Não estou falando que a gente deve ter um mau coração, mas nós devemos ser prudentes nas nossas ações. E algumas ações de Josafá não foram nada prudentes. Josafá foi filho de Asa, rei de Judá, o seu pai que o antecedeu, obviamente. E o seu pai, em certa ocasião, ele fez uma aliança com o rei da Síria. E ele foi repreendido pelo profeta Anani. E sabe aliás, Josafá não, Asa. Asa fez uma aliança com o rei da Síria e foi repreendido pelo profeta Anani. E sabe o que ele fez com o profeta? Ele mandou prender o profeta no tronco. Ele não aceitou a repreensão profética e se levantou contra o profeta. Depois ele ficou doente e diz a Bíblia que ele preferiu confiar nos médicos do que confiar no Senhor e morreu. No seu lugar, assumiu seu filho Josafá, que é o personagem aqui da nossa história. Josafá também cometeu algumas tolices, a maior delas. Ele permitiu que o seu filho Jeorão se casasse com a filha de Acabe, o rei de Israel. E esse rei, tremendamente mau, esse rei influenciado por uma feiticeira, sua esposa, esse rei acabou persuadindo Josafá a fazer uma aliança com ele, quando ele pensou sair à guerra, e trouxe Josafá para dentro da sua casa e fez essa proposta. Lamentavelmente, essa aliança custou muito cara para ele. E aí o que acontece? Nesse capítulo 20, a gente vai encontrar o quê? Nós vamos encontrar a colheita, a má colheita dos desatinos de Josafá. Mas mesmo diante de uma má colheita, nós vamos ver um Deus misericordioso, que fez com que aquilo que parecia ser uma tragédia, que não teria forma de ser revertida, fosse revertida pela misericórdia de Deus e pelas providências, agora sim, sensatas de Josafá. Nesse capítulo 20, quando ele entra nessa colheita e a gente encontra os resultados da sua equivocada escolha, por ele ter feito essa aliança com Acabe, a esse rei iníquo de Israel, nós vamos ver em 2 Crônicas, no capítulo 20, versos do 1 ao 3, o seguinte. É muito importante você me acompanhar nesse raciocínio, para que você possa fazer uma boa aplicação na sua vida, para que você possa também compartilhar isso com os seus discípulos. O verso 1 diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas,
vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Queridos, mesmo dizendo, como já falei, que ele não sabia o que fazer, ele tomou algumas providências nessa hora crítica do seu reinado, da sua vida, da sua nação, e essas providências deram resultado. Então eu quero ver com você o que fazer quando a gente não sabe o que fazer no que diz respeito à objetividade do problema que nós estamos enfrentando. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade. Nesses dias, muitas pessoas passando por dificuldades econômicas, muitas pessoas passando por problemas sérios de saúde. São dias difíceis, dias trabalhosos, e a gente não precisa entrar no mérito. Mas o que eu quero que você entenda é que, mesmo diante de uma situação difícil, e que aparentemente nos foge ao controle, e a gente não saiba o que fazer, nós podemos fazer algumas coisas na nossa relação com Deus, e certamente Deus vai estender a sua mão e vai agir. Você pode mandar um amém para mim aí, querido? Põe amém. Diga glória a Deus. Deus vai te dar direção através dessa palavra, para que você, juntamente com a sua casa, você com seus discípulos, vocês possam buscar a Deus, fazendo aquilo que deve ser feito, e Deus fará aquilo que precisa ser feito e que nós não temos condições de fazer. São duas coisas diferentes, são duas coisas distintas, porém complementares. Existem coisas que eu não sei como fazer, mas Deus sabe como fazer, Deus tem poder para fazer. Mas existem coisas que eu posso fazer, existem atitudes que eu posso tomar, e essas atitudes certamente vão corroborar com a ação de Deus. E eu gostaria muito que você entendesse isso, capturasse isso no teu espírito e na tua mente. Eu vou precisar, estava dando aqui um de machão, eu quase não estava enxergando aqui as minhas anotações, aí eu me lembrei que eu tenho um óculos, glória a Deus. E com o auxílio dos meus óculos, em primeiro lugar, querido, o verso 12, que é o verso base da nossa meditação. Diz lá: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ah, nosso Deus. Querido, olha como que ele se refere a Deus. Ele chama Deus de nosso Deus, o Deus da minha nação, o Deus da minha família, o Deus da minha casa. Em primeiro lugar, querido, a gente precisa se lembrar da nossa identidade. Josafá se lembrou disso. Eu sou servo de Deus. Essa é a minha identidade. Eu sou da linhagem de Davi. Existem promessas sobre mim. É necessário, nessa hora, a gente lembrar quem a gente é e de quem a gente é. Lembrar quem somos e de quem somos. Quem é você no mundo espiritual? E a quem você pertence no mundo espiritual? Josafá lembra do plano de Deus para o seu povo. Ele lembra do que Deus disse no princípio acerca do povo que seria expulso daquela terra. Ele sabe que Amon, Moabe e Edom, que era o povo que estava vindo contra ele, Deus já havia liberado decretos contra estes povos, contra estas nações. Ainda que a nossa situação seja difícil, nós temos que nos lembrar que há um plano divino para nós. E temos que pedir ao Senhor que não se esqueça de cumprir o seu plano. Tem promessa de Deus na tua direção. Tem promessas que você recebeu esse ano, tem promessas que você recebeu ano passado, tem promessas que você recebeu há 10 anos.
Eu tenho promessas para a minha vida que ainda não se cumpriram, mas eu estou firme, eu estou sustentando a voz profética, crendo que o meu Deus certamente há de cumprir. É fundamental, nesses tempos difíceis, nós nos lembrarmos da nossa história com Deus. Lembra quando você ouviu a palavra pela primeira vez? Lembra quando você foi numa célula? Lembra quando alguém pregou para você, compartilhou a salvação em Cristo Jesus com você? Lembra do teu batismo, quando você desceu as águas do batismo? Lembra quando você foi no encontro com Deus? Lembra dos retiros? Lembra do teu chamado pastor? Lembra da tua ordenação? Lembra quando o óleo foi jogado sobre a tua cabeça? Quando as mãos daquele que te ungiu veio sobre você, profetizando, decretando bênçãos? Apóstolos, se tem algum apóstolo aí me ouvindo, por favor, se manifeste, diga: eu estou aqui. Apóstolo, lembra disso. Lembra da tua história com o teu Deus. Josafá lembrou da promessa que Deus fez a Abraão e a sua posteridade. Lá no versículo número 7, ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, se referindo àquelas nações que estavam vindo contra ele, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão este território? Pois o que Deus te deu, o diabo não tem o direito de roubar. Deus não vai permitir, você não vai permitir que Satanás, que o inimigo, entre para dentro da tua casa, trazendo destruição. Em nome de Jesus, não aceite isso. Há promessa sobre a tua vida. E Josafá se lembrou disso. Nós somos descendência de Abraão. Foi feito a ele uma promessa desse território. Nós somos a posteridade de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendência de Davi. Lembra da tua história com Deus? Lembra da aliança que você tem com o teu pastor, com a tua igreja? Você não está sozinho. Você, discípulo da Igreja Caminho Santo, você não está sozinho. Você, além do teu Deus Todo-Poderoso, você me tem, você tem minha esposa, você tem os pastores da igreja, tem os teus líderes. Nós temos uma história linda que está sendo construída e que não vai ser destruída por causa de uma situação difícil, grave. Não estou aqui menosprezando em nada o momento que estamos vivendo, mas eu estou aqui trazendo à tua memória que você tem uma aliança, você tem uma história com Deus. O verso 8, ele diz assim: habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo. E aí ele se lembra do quê? De 2 Crônicas 7,14. Ele fala: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É isso que a gente precisa fazer nesse primeiro momento. E foi isso que Josafá fez no seu primeiro momento. Ele lembrou da sua história com Deus. Ele lembrou da sua identidade. Ele lembrou quem ele era e lembrou de quem ele era. Você é filho de Deus. Cristo Jesus te salvou. O Senhor pagou o preço dos teus pecados, derramou o seu sangue precioso por você. Creia nisso, em nome de Jesus. Não desista, vá adiante. Levante esta cabeça. Em segundo lugar, aí mesmo no verso 12, depois de dizer: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Em segundo lugar, o que ele fez? Olha o que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer no que diz respeito à resolução do nosso problema. Mas na nossa relação com Deus, nós sabemos que podemos fazer muitas coisas.
Segundo lugar, Josafá reconhece a sua insuficiência e a insuficiência do seu povo. Reconhecer os nossos limites, reconhecer a nossa falta de força, mas colocando os olhos em Deus, não jogando a toalha, não desistindo de tudo. Não é isso que ele faz. Ele não diz, em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Então, Senhor, nós vamos pular do precipício. Não. A gente pode não conseguir sozinho, mas nós temos um Deus tremendo. A humilhação, ela é um caminho de exaltação. É o meu vídeo de amanhã cedo. A exaltação é um caminho, a humilhação é um caminho para a exaltação. E ela começa na percepção de quem nós somos, mas também na percepção de quem Deus é. Reconhecer que não temos força o suficiente para vencermos o que se levantou contra nós, não significa que nos entregamos à derrota. Você não vai se humilhar diante dos teus problemas, você não vai ter que se humilhar diante dos teus credores, você não vai ter que se humilhar diante do inimigo, mas você vai ter que se humilhar diante de Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus, é porque reconhecemos a nossa fragilidade. Tanto que ele proclama jejum. E o que é o jejum? O jejum é um instrumento de humilhação da alma diante de Deus. Quando jejuamos, estamos nos humilhando diante do Senhor. O problema, e isso não é chavão, o problema pode ser maior do que eu. E eu vou dizer para vocês, eu tenho problemas que são maiores do que eu. Mas nenhum dos meus problemas são maiores do que o meu Deus. Se eu coloco os meus olhos nele, certamente obterei vitória. 2 Crônicas 26, ele diz, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Ele está reconhecendo quem Deus é. Tu és Deus nos céus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Nas mãos do Senhor está a força, nas mãos do Senhor está o poder. E quando eu me humilho diante de um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo como é o nosso Deus, eu entrei na rota da exaltação. Não serei exaltado pelos homens, mas Deus vai me exaltar, vai levantar a minha cabeça e vai me dar vitória. Posso ouvir um amém? Eu acho que não dá para ouvir, mas dá para você escrever. Escreve aí, amém, amém. Escreve glória a Deus. Escreve eu recebo. Reaja na medida que você recebe essa palavra, querido. Reaja, reaja. Diga glória a Deus, isso é para mim. A palavra de Deus, ela tem que ser muito mais do que um instrumento de motivação. Pode até te motivar, mas ela é muito mais do que isso. Se nós fizermos da palavra de Deus um instrumento de motivação meramente, nós estaremos simplesmente reduzindo o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, ela transforma. A palavra de Deus, a voz do Senhor, ela quebra o cedro, sim, quebra o cedro do Líbano. A palavra de Deus esmiuça a penha. E o que eu estou transmitindo para você não é uma palavra motivacional, é a palavra de Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí junto com a tua família, com a tua casa, e coloca isso agora em nome de Jesus, para que a gente possa saber que você está aí do outro lado. Querido, eu acho que tem gente que ainda está dormindo, manda lá um WhatsApp e fala assim, a palavra já começou, entra lá, youtube.com/LaerteCardoso ao vivo. Tenho certeza que Deus vai abençoar todos aqueles que ouvirem essa palavra. Em terceiro lugar, querido, no próprio verso 12, depois de dizer,
Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, e eu gosto do porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deus, o cenário é aterrorizante. Deus, as notícias não são boas. Deus, sabemos que a luta é grande. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ainda que eu tenha percepção exata do tamanho da minha luta e do adversário que se levantou contra mim, eu não posso pôr os meus olhos na aflição. Não deixe que o problema te absorva. Não deixe que a aflição te absorva. Não deixe que a tua alma mergulhe na piscina do pessimismo. Tem gente mergulhada, nadando na piscina, no lago, no mar do pessimismo. E como é que a gente restaura a alma e traz a alegria, o otimismo para o nosso coração? Quando recebemos a palavra do Senhor na nossa vida. Mesmo que você, e não estou falando para você, por favor, estou falando para você, mentir para você e falar que o teu problema é um probleminha, tá? Não é um probleminha, não podemos menosprezar. O que eu estou dizendo é que nós temos que colocar os nossos olhos em Deus. Repare que Josafá diz que os olhos do povo estavam no Senhor. Os olhos do povo, mesmo tendo consciência do adversário, os olhos do povo não estavam postos em Amon, não estavam postos nas nações, nos exércitos que se levantaram contra eles. Quando o foco é o problema, nós jamais encontraremos a solução. Guarda isso. Quando o foco é o problema, jamais encontraremos a solução. É extremamente necessário que nesta hora você olhe para Deus, para a palavra do Senhor. Absorva aquilo que é bom, aquilo que te alimenta. A pergunta então que devemos fazer nesta hora, todos nós, aonde eu estou colocando os meus olhos? Os meus olhos estão postos aonde? Em quem? Para quem eu tenho olhado? Eu sei que problemas, dificuldades, eu sei que as coisas negativas, elas têm uma capacidade muito grande de absorver o nosso olhar. Você vai ter que lutar contra isso. Na hora que a tua alma começar a ser dominada por esse sentimento, lute contra ele. Mande ele para fora da tua mente e coloque os teus olhos no Senhor. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se das palavras que você ouviu esses anos todos. Lembre-se daquilo que Deus falou com você nas Escrituras. Você precisa alimentar a esperança. Josafá também fez isso. E como é que ele alimentou a esperança? Colocando os olhos, juntamente com a sua nação, no Senhor. Coloque os olhos nele. E eu tenho certeza que teu coração vai se encher de alegria. Você que chegou depois de eu ter começado, eu quero te fazer um pedido, viu? Que é muito importante para mim. Gostaria que você se inscrevesse no canal. Aqui, ó, aqui embaixo. Aperta ali, inscrever-se. Aciona o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, começar uma live, você vai ser notificado. E legal também que você comente bastante os meus vídeos, isso me ajuda bastante. Domingo passado a gente alcançou muita gente. Teve um momento em que nós chegamos a quase 1.200 pessoas ouvindo, participando, ouvindo, acompanhando aqui a live que nós estamos fazendo. E eu gostaria que você continuasse. É uma forma que a gente tem de poder pregar o Evangelho e abençoar as pessoas. Em quarto lugar, querido, esse tempo é um tempo de reflexão. Diante das lutas, diante das dificuldades, é importante a gente parar e avaliar a vida da gente. Josafá,
ele entendeu que aquilo foi resultado do seu desatino. Ele entendeu que ter feito aquela aliança e ter confiado, como disse o profeta Jeú, falou assim, então você ama aqueles que odeiam a Deus e você ajuda aqueles que não merecem ajuda. Por causa disso, virá sobre o teu reino sérios problemas. Ele ouviu Jeú, continuou a vida, tocou o barco, mandou príncipes para as províncias para que ensinassem a palavra de Deus, mas teve uma hora que a conta chegou. A sua aliança errada com Josafá, aliás, com Acabe, me desculpe, a sua aliança errada com Acabe trouxe para ele coisas nada boas, como nós estamos vendo. É interessante que quando Acabe o chama para fazer uma aliança e descer a guerra, Josafá chega para Acabe e diz assim, escuta, não é bom a gente consultar, você não tem aí profetas para que possam nos instruir? E ele diz assim, tenho. Chamou 400 profetas mentirosos que profetizaram que eles desceriam a guerra, iriam para a peleja, iriam vencer. E aí Josafá não ficou satisfeito e perguntou, mas não tem mais nenhum? Eu falei assim, eu tenho mais um. E ele chama então Micaías, mas diz assim, mas esse profeta, ele fala nada de bom para mim não. Aí Micaías chega e Acabe pergunta, e aí Micaías, devemos descer ou não a peleja? E Micaías ainda tira um sarrinho dele e diz assim, sim, sai, pode ir tranquilo, porque Deus vai entregar os adversários nas suas mãos. Aí o Acabe volta-se para Josafá, estou falando, já está aqui, esse cara é assim, eu quero que você fale a verdade. E aí Micaías fala a verdade. E mesmo falando a verdade, falando que haveria derrota, gente, Acabe ainda desce a peleja. Ainda desce a peleja. Aliás, não só Acabe, Josafá ainda desce a peleja com Acabe. E uma coisa terrível é que Acabe chega para Josafá e diz assim, olha, coloque as vestes de rei, eu vou sair para a guerra disfarçado. E Josafá coloca as vestes de rei e se torna em evidência. O adversário vem contra ele, ele clama por socorro, Deus o poupa, eles enxergam então que aquele não era Acabe, era Josafá e desistem de persegui-lo. E aí uma flecha então é jogada a esmo, um dos soldados retesou o arco, mandou a flecha e ela entrou entre as juntas da armadura de Acabe e ele passou o resto do dia com aquela flecha encravada ali, se sustentando em pé, ainda no seu carro, e no final do dia ele morre. Mas olha, eu fico assim, assustado, como que a gente comete tantos desatinos? Josafá, sendo um homem temente a Deus, mesmo depois da palavra de Micaías, ainda insistiu em descer a peleja juntamente com Acabe. Olha, talvez os nossos erros não sejam assim tão gritantes, espero que não. Mas nesse tempo é muito bom, muito propício. Eu tenho feito muitas avaliações da minha vida diante de Deus nesses dias. Muitas avaliações. Existem coisas que podem ser pequenas, mas ainda que sejam pequenas, podem sim minar a nossa vida espiritual. Nesse tempo, avalie a sua trajetória. Se tiver que se arrepender de alguma coisa, se arrependa, querido. Mas é importante que você faça isso. Josafá fez isso. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Está aí uma boa instrução. Eu devo avaliar a minha vida e ver se Deus não está querendo me ensinar alguma coisa, não está querendo mudar alguma coisa na minha vida. Em quinto lugar, querido, é fundamental nesse tempo nós sermos práticos e resolvermos o quanto antes a nossa alma. Josafá foi muito prático. Ele não ficou ali chorando, ai, olha que bobagem que eu fiz, por que eu tive que ir para essa guerra? Eu sou um tolo, eu sou um burro, Acabe me enganou e eu fui junto, olha só o que está acontecendo. Não, nada disso. Ele faz o que tem que fazer. Em primeiro lugar,
eu devo me arrepender. Ele diz que a palavra de Deus diz que quando vieram e avisaram Josafá que grande multidão estava vindo contra Judá, a Bíblia diz que ele teve medo, ele temeu, mas ele convocou as cidades de Judá para jejuar e buscar o Senhor, ou seja, ele foi prático, resolveu rapidamente a alma. Tem gente que quando descobre que cometeu algum erro, leva um tempão para se levantar, e fica se martirizando, fica ali se penitenciando, só falta pegar aquele flagelo e vai começar, por minha culpa, por minha máxima culpa. Ah, para com isso, meu irmão. Se tem que se arrepender, se arrependa. Mas volte para Deus de uma forma prática. De uma forma prática. Proclame jejum, vá orar com a tua família, resolva-se. A alma tem que estar resolvida, não pode ficar presa nessa acusação, porque o diabo usa isso para prender você. Falar que você não tem direito mais, porque você fez errado, porque você cometeu tal pecado. Tem muita gente nessa hora que está preso nisso, que não consegue nem mesmo levantar a cabeça para buscar Deus em oração. Fala, não, eu mereço tudo isso mesmo, porque eu fiz tudo errado. Você pode ter feito tudo errado, sim. Você pode até mesmo ter atraído alguma coisa ruim para cima de você. Não estou te julgando, mas pode sim. Mas ainda que isso tenha acontecido, preste atenção no que eu vou lhe dizer, resolva-se rapidamente. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro, para aqueles que se arrependem, de fato, de verdade, ele apaga os nossos pecados, restaura a nossa autoridade. Não caia nessa cilada do diabo, de ficar preso aí debaixo de uma acusação, falando que você merece tudo isso. Ó, querido, por favor, Deus te ama, o que Ele quer é que você se volte totalmente para Ele. Em sexto lugar, querido, é necessário a gente, nesse tempo, ter ouvidos para ouvir a voz profética. Quando não sabemos o que fazer, via de regra, soluções serão apresentadas por meio de orientações proféticas. Josafá estava aberto para uma orientação profética. Como é que Deus o respondeu depois daquilo que ele fala com Deus na sua oração no verso 12? Ele envia Jaziel. E lá no versículo 17, o profeta Jaziel diz assim, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. São muitos os que não dão ouvidos ao que está sendo falado e continuam na trajetória da derrota. Deus está falando com você nesta noite. Dê ouvidos à voz profética, porque Deus fala através dos seus servos, Deus fala através da sua palavra, e é muito importante quando ouvimos a voz de Deus e quando assumimos a direção que Deus está nos dando. Em sétimo lugar, lá em 2 Crônicas 20, 21, diz a Bíblia, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia de Deus não vai terminar agora na segunda-feira. Misericórdia do Senhor dura para sempre. Em sétimo lugar, o que Josafá fez? Josafá organizou o que ele tinha para a batalha. Mesmo sabendo que ele não teria que lutar, ele se organizou. Mesmo que saibamos que por si só sejamos insuficientes para resolver os problemas, devemos nos organizar, devemos organizar aquilo que está em nossas mãos. Ainda que o exército de Judá fosse insuficiente para vencer o adversário, Deus requisitou que o pouco que eles tinham se organizasse para a guerra,
mesmo que não tivessem que lutar. Ah, não vou ter que lutar, vou ficar numa boa aqui em casa, de bermuda, vou aqui ficar de calção dentro da minha casa, olhando televisão. Não, querido, nós precisamos nos organizar. Tem gente que pensa assim, o que eu tenho não vai resolver o problema mesmo. Se o que você tem é pouco, organize isso. É desse modo que muitos acabam bagunçando mais a vida ainda. Os seus recursos podem ser insuficientes, mas Deus quer que você os administre bem. Organize-se. Deus não gosta de bagunça. Organiza a tua casa. Não estou trabalhando, vou dormir até meio-dia, fico assistindo televisão até 3, 4 da manhã, depois meio-dia eu acordo. Que bagunça é essa? É assim que você vai vencer uma guerra, meu irmão? Que baderna é essa? Eu vou ficar jogando videogame de madrugada e depois, amanhã não tem que trabalhar mesmo. Como é que você vai vencer assim? Não, é Deus quem vai lutar. Eu tomei posse da palavra. Sim, é Deus quem vai lutar, mas vai lutar para um povo que se organiza. Se as suas finanças são pequenas, organize o pouco que você tem em suas mãos. Organize reuniões de oração dentro da tua casa. Hoje nós temos o WhatsApp. O WhatsApp dá para você fazer conferência de vídeo com 3 pessoas, você mais 3. Pois, entre em contato com 3 pessoas e começa a orar. Começa a orar, orem juntos. Façam reuniões de oração, organize a sua casa, mantenha a sua rotina de oração, de leitura bíblica, de jejum. Não entre nessa esculhambação que muitos já entraram. Rotina, gente. Rotina é coisa boa. Rotina é coisa boa. Rotina é a organização da nossa vida. Então se organize, assim como Josafá se organizou. E em 8º e último lugar, o verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Deus falou e Deus cumpriu. Ninguém teve que lutar. O modo como Deus resolveu a situação foi do jeito mais improvável que se podia imaginar. Então, em 8º lugar, esteja aberto para o sobrenatural. Olha para mim aqui. Esteja aberto para o sobrenatural. Porque o jeito que Deus vai resolver o meu problema e o teu problema vai ser através do sobrenatural. Da forma como não pensamos, da forma mais improvável. Ninguém em Judá poderia imaginar que Deus fosse fazer uma coisa daquelas do modo como ele fez. De botar os inimigos a lutar uns contra os outros. Deus vai botar o inferno em confusão. E aquilo que se levantou contra você será destruído. Mas organize-se, abra-se para o sobrenatural. Você recebe isso aí, meu irmão? Escreve amém, glória a Deus. Eu quero agora uma enxurrada de amém, glória a Deus. Se você recebe, escreve amém, glória a Deus, eu recebo, aleluia. Abra-se para o sobrenatural. Prepare-se para o milagre. Escuta o que eu estou dizendo. Prepare-se para o milagre. Ainda que seja improvável. Assim como Deus resolveu a questão de Josafá, Deus há de fazer por mim e por você. E nós vamos nos alegrar tremendamente com a nossa vitória. Muito mais do que uma palavra de motivação. Palavra de Deus. Palavra que sai da boca do Senhor. Palavra, martelo, que esmiuça a penha, para quebrar, para esfarelar aquilo que se levantou contra nós.